Queridos, a gente vai continuar de onde parou ontem. E aí eu quero já fazer uma apresentação de 3 coisas hoje e fazer uma revisão rápida do que foi falado ontem. Uma revisão muito rápida, tá? Quais são as 3 coisas, os 3 pontos que eu quero apresentar já de início aqui. O primeiro, o que diz respeito a quem nós somos, por que nós estamos aqui e onde nós queremos chegar. São 3 coisas muito importantes e cada uma delas recebe um título específico, como, por exemplo, o primeiro deles, qual é a nossa missão? Se alguém perguntar para você qual é a missão da igreja, qual é a missão do corpo de Cristo, você vai responder o quê? O que é que você vai dizer se alguém perguntar para você? Fulano de tal, qual é a missão da igreja? Tá falando olhando para ali, né? Tá pequenininho, não dá para ver não? Olha lá. Nós temos o que é missão? Missão é o nosso objetivo. É a razão de ser. Tá? É a razão pela qual nós estamos aqui. Essa é a nossa missão. Nós não podemos esquecer disso aqui nunca. Não importa, com relação a isso aqui, não importa a qual equipe você faz parte. A nossa missão tem que ser a mesma. Por exemplo, a maior e mais importante de todas, glorificar a Deus. Quem está ali no estacionamento ajudando a estacionar os carros, está fazendo aquilo para glorificar a Deus. Quem está cuidando do som, está fazendo para a glória de Deus. Quem está aqui no louvor, para a glória de Deus. Quem está dando aula para as crianças, a mesma coisa. O corpo diaconal é diácono por quê? Para a glória de Deus. O corpo pastoral, a secretária da igreja, as pessoas, os irmãos que dão aula para os adolescentes, o pessoal da juventude, o pessoal da evangelização, dos samaritanos, o discipulado de casais. Vocês estão ali cuidando de casais por qual razão? Para a glória de Deus. Então, nós temos outros tópicos dentro da nossa missão, mas você precisa ter isso aqui em mente. Isso não pode fugir jamais da sua mente, porque se você não tiver com isso aqui no foco, no centro das suas atenções ou da sua atenção, você vai corromper sua missão. Você vai estar fazendo o que foi chamado para fazer pela razão errada, da forma errada, pelo motivo errado, vai chegar no objetivo errado. Então eu vou explorar isso aqui com vocês melhor mais à frente, em outro encontro. Eu quero só apresentar isso para vocês. E eu queria que vocês entendessem que isso aqui é tão importante que nós já inserimos isso aqui no curso de novos membros. Os irmãos que desejam ser membros da igreja já serão apresentados a nossa missão, a nossa visão e aos nossos valores. São 3 coisas distintas. Tanto é que a gente já está trabalhando na produção de banners e esses banners ficarão ali na frente da igreja. Quem for chegando na igreja já vai vendo, vai tendo a curiosidade, vai lendo. Se você esqueceu, vai estar lá o tempo inteiro. Então essa aqui é a nossa missão. Tudo que você for fazer, tem que fazer pensando nisso. Nós estamos aqui para quê? Essa é a nossa missão. Visão, o que é visão? Onde nós queremos chegar. Qual é o objetivo que nós temos com a nossa missão? A gente quer chegar aonde? Por exemplo, levar as pessoas a uma vida de intimidade pessoal com Jesus Cristo. Essa é a nossa visão. A gente tem a missão e a missão vai nos ajudar a alcançar esses objetivos. Eu citei apenas um aqui dentro da visão. E o que são valores? Valores são aqueles princípios que nós não abrimos mão, que nos ajudam a cumprir a missão e a alcançar esse objetivo, que é a nossa visão. Por exemplo, um dos nossos valores é adorar a Deus. Nós não abrimos mão de adorar a Deus. Deixa eu explicar isso aqui de forma prática para você entender. Deixa eu citar vários exemplos aqui de várias equipes. Pessoal do louvor, a gente disse que adorar a Deus é cantar, né? Cantar é apenas uma parte do que significa adorar a Deus. Louvor, está cantando uma música aqui. Aí essa música fala o tempo todo sobre o homem.
eu sou aquilo, eu quero isso, eu sou poderoso, só fala do eu. Essa música está adorando a Deus? Não. Percebe como o valor, né, os nossos valores influenciam tudo que nós fazemos? Adorar a Deus, né? Por que é que nós pastoreamos a igreja? Por que é que nós fazemos as coisas da maneira como fazemos? Para adorar a Deus. Nós não queremos agradar pessoas, muito embora agradar pessoas, numa certa medida, seja importante. Mas não é o que nos guia, não é o que nos rege. Tá? Agradar as pessoas, numa certa medida, é importante. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, né? A igreja caiu nas graças das pessoas, agradou as pessoas. E o Senhor ia acrescentando aqueles que eram salvos. O irmão lá da mesa de som, ele está adorando a Deus, controlando o som. Agora imagina se ele está fazendo aquilo ali de má vontade, de cara feia. Ele está adorando a Deus? Você acha que ele está adorando a Deus se ele faz isso? De má vontade, contrariado? Claro que não. Tá? O discipulado de casais é a mesma coisa, as irmãs da cantina, a mesma coisa, o pessoal da oração, a mesma coisa, e por aí vai. Então, nossa missão é o que nós temos que fazer. Nós estamos aqui para isso. Nossa visão, onde nós queremos chegar, o que é que nós queremos alcançar. E os nossos valores são os princípios que a gente utiliza para cumprir a missão e para alcançar o objetivo. Ficou claro ou não? A gente vai explorar isso aqui com mais detalhes, tá? De uma maneira mais rica, mais à frente. Eu só queria apresentar isso para vocês, ok? Já vai guardando isso, porque a gente já vai estar utilizando esses tópicos aqui a partir de agora em todos os nossos encontros até o final. Lembra que ontem nós terminamos falando sobre gestão por competências? Lembra? De uma forma sucinta, o que é competência? Já estão falando ali, né? Pode falar. O irmão trouxe o café, mas não é o café, é o chá. E chá é um acróstico, cada letrinha é a inicial de uma palavra. C de conhecimento, H de e A de atitude. Você pode ter conhecimento, e o ideal é que tenha. É a parte técnica. Você tem a informação, mas você precisa ter a habilidade para colocar essa informação em prática na sua vida e como líder na vida dos outros. Para isso você precisa ter boa vontade, você precisa ter a atitude, o desejo de fazer isso. Chá, conhecimento, habilidade e atitude. Joia? Só que o ponto aqui é o seguinte: quando nós falamos no contexto de empresa, nas empresas é exigido apenas isso. Coloquei ali para vocês, né? O chá. Nas empresas é exigido apenas que o funcionário da empresa tenha competência. A empresa, o empresário, o ambiente de empresa não está interessado, por exemplo, se quando termina o expediente e você cumpriu bem os seus objetivos na empresa. A empresa não está interessada se quando terminou o expediente você vai para casa e você está brigado com a sua esposa. Se você está brigado com seu marido. A empresa não está interessada se quando termina o expediente você vai para casa e você vai para a mesa de um bar. Ou se você vai se prostituir. Ela não está interessada nos detalhes da sua integridade enquanto ser humano na sua vida pessoal. É diferente igreja. Concorda comigo ou não? Porque uma das coisas mais fortes para nós que estamos na igreja são os aspectos morais e os aspectos éticos, quando moralidade e ética apontam ou estão alicerçados na palavra de Deus. Por isso, às vezes, é mais difícil servir na igreja do que trabalhar numa empresa. Entende onde eu quero chegar com isso? Entende ou não? Porque na igreja, né, além de você ter competência naquilo que você faz, você precisa ter conhecimento, ter habilidade e atitude. Além disso, você tem que ter integridade.
A Bíblia fala muito sobre isso. Já imaginou um pastor à frente de uma igreja que não é íntegro? Você até ficaria numa empresa se o dono dessa empresa fosse uma pessoa sem integridade, um mau caráter. Desde que ele pagasse o seu salário e desse os seus direitos, você ficaria. Desde que ele não mexesse na sua vida, você ficaria, sim ou não? Mas você ficaria numa igreja que o pastor não tem integridade? Está vendo como o aspecto moral e ético é forte para nós? Imagine que um membro de uma equipe olha para você que é líder na igreja da mesma forma. A importância de você que é líder ter integridade. Quer ver uma outra coisa? Você precisa na igreja saber trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe, agora a gente vai mexer com 3 coisas aqui. Inteligência intelectual, ou seja, a capacidade de aprender. Vocês estão aqui aprendendo. Alguns já conhecem esse assunto, estão apenas revisando. Para outros, tudo isso que a gente está falando aqui é novidade. Correto? Concorda comigo ou não? Mas você está aprendendo. Eu vejo aí todo mundo anotando. Vez ou outra faz uma pergunta. Né? Às vezes eu falo alguma coisa aqui no treinamento e um de vocês está assim e faz. Assim quer dizer, é algo que chamou a atenção. Aquilo foi importante para você. Então você tem a capacidade de aprender. Isso é inteligência. A inteligência é intelectual. Mas não é apenas isso que a gente precisa para trabalhar em equipe. Além da inteligência intelectual, nós precisamos ter inteligência emocional. Que é uma palavra que está muito na moda, mas o que ela significa é muito antigo, inclusive está na Bíblia. A Bíblia chama a inteligência emocional por outro nome. Ela chama de domínio próprio. Está lá em Gálatas capítulo 5. Quando você vai para Gálatas capítulo 5, você encontra o domínio próprio como sendo um aspecto do fruto do Espírito. E o que é domínio próprio? O que é inteligência emocional? Trabalhando em miúdos. Você está numa equipe, isso acontece às vezes com as professoras do departamento infantil. Né? Chega um pai de uma criança, chega um papai e uma mamãe, que às vezes não teve um dia muito bom, às vezes já vem trazendo uma carga de problemas e de dificuldades, sabe? E chega na igreja ali meio mal-humorado ou mal-humorada, e de cara, sabe, já dá uma canelada de graça assim na professora, já trata a professora mal. E a professora precisa ter inteligência emocional. Isso acontece muito com os irmãos que estão ali no estacionamento. Né? Uma determinada... E nós temos um padrão de estacionar os carros, já para evitar acidentes. Né? Nós estacionamos os carros de ré, para evitar acidente com crianças. E aí o pessoal está orientando a estacionar o carro, e aí o motorista ou a motorista não gosta, porque o irmão que está orientando, afasta mais um pouquinho, cola mais, puxa a frente, ajeita aqui, o carro está torto, para ver se estaciona o carro mais alinhado, e a pessoa já fica abusada, já sai do carro lá, tratando mal, dizendo assim. Isso acontece ou não no estacionamento? Né? Sempre, infelizmente. Né? A igreja não é um lugar público, mas é um local privado, aberto ao público. É bom que se diga isso. Né? Então, entra todo tipo de gente na igreja. Né? Todo tipo de crente e todo tipo de descrente. Né? Tem crente educado, crente mal educado. Tem descrente educado, mal educado. Educação nem sempre depende da religião. É uma coisa que vem do berço, vem de família. Né? Enfim, isso acontece com os irmãos, normalmente são as mulheres da equipe de apoio, que ficam dentro da igreja, ajudando as pessoas a sentar. Né? Tem lugar aqui, pode vir com a sua família, tem 3 lugares aqui, tem 2, tem 4, tem 5 lugares, pode vir para cá. E aí a pessoa está meio enjoado ali. Não, eu não quero não. E vocês arrumaram a igreja com tanto carinho, né? E a pessoa vem, tira a cadeira do lugar, sabe? E bota em outro local que não deveria botar. E senta todo espaçoso assim, às vezes ocupando 2 lugares. Isso acontece ou não? E você que está fazendo o trabalho
precisa ter inteligência emocional. A secretária da igreja tem que engolir muito sapo. Né? Tem gente que liga para a igreja, às vezes dizendo tanta coisa, mal-humorada, a pessoa está chateada. Né? E aí o que é que a inteligência emocional nos diz? Em primeiro lugar, eu tenho domínio sobre mim. Ninguém pode determinar o comportamento que eu vou ter. O meu comportamento, as minhas ações ou as minhas reações são responsabilidade minha. Ninguém pode responder por isso. Da mesma forma que eu não respondo pela atitude das outras pessoas, as outras pessoas também não vão responder pelas minhas. Cada um vai responder por si. Inclusive, isso também é bíblico, está em Apocalipse e diversos outros textos. Então, isso é inteligência emocional. É você fazer uma leitura do ambiente, uma leitura da situação e você conseguir controlar a si mesmo. Você conseguir ter bom senso diante de uma situação que nem sempre é fácil. Porque, inclusive, você que é líder, se você não tiver esse bom senso, esse domínio próprio, se você não tiver essa inteligência emocional, as pessoas da equipe, elas não vão conseguir trabalhar com você. Se você é uma pessoa que é áspera com as palavras, uma pessoa que é dura com as palavras, que não mede as palavras, sabe? Se você é uma pessoa que tem pouca graça, mas tem muita lei dentro de você, a gente chama de legalismo. Se você é uma pessoa assim, as pessoas da equipe vão ter dificuldade de trabalhar contigo. Então, o líder, ele tem que ter, isso é um pré-requisito da liderança, ele tem que ter uma dose de graça a mais. Ele tem que ter uma dose de compreensão a mais, porque o líder precisa enxergar coisas que outras pessoas não enxergam. Ele precisa entender coisas que outras pessoas não estão entendendo. Isso faz parte da liderança. Então, a liderança por si só traz para si alguns pesos. Algumas coisas que algumas pessoas chamam de fardo. É o fardo da liderança. Então você precisa ter muito tato para tratar as pessoas. Muito cuidado na maneira como você se relaciona. Por isso que trabalho em equipe, especialmente na igreja. Por que eu digo especialmente na igreja? Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Vamos comparar empresa com igreja para você ver como igreja é diferente. Tá? Na empresa, você tem um gerente, um supervisor, um superior lá de uma determinada área que você faz parte, e essa pessoa é abusada. Essa pessoa é muito chata. Ela é exigente, ela é intransigente, ela é dura com as palavras, ela não tem paciência, sabe? Ela é muito rígida ali na empresa. E você olha para aquela pessoa e você suporta, você tolera, porque no final do mês tem que ter o teu salário. E se você não tiver uma oportunidade de emprego melhor, se você não tiver outra opção, naquele momento, você vai aguentar, sim ou não? Nem que seja por um tempo, você aguenta, sim ou não? Mas na igreja, quem é que está recebendo salário na igreja para estar aguentando abuso do líder? Então, o líder precisa ter essa sensibilidade. Nós que somos líderes, nós entendemos um princípio básico e fundamental que nem todo mundo entende. Nós, líderes, entendemos pela palavra de Deus que na igreja não existe serviço voluntário, muito embora seja essa a expressão muito utilizada em nossos dias. Os voluntários. Você quase não encontra isso na Bíblia. Na Bíblia você encontra o conceito de servo. Nós fomos chamados para servir. Correto? Mas quem é que quer servir levando chicotada do próprio irmão? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então, eu não estou dizendo, por favor, vamos ter o equilíbrio na compreensão. Eu não estou dizendo que você, como líder,
tem que se sujeitar às vontades da pessoa que faz parte da equipe para você não perder o membro da equipe. Não é isso que eu estou dizendo. Para isso existem diretrizes bíblicas, princípios e valores. Lembra que eu falei agora há pouco? Missão, visão e valores. Se a pessoa se encaixa na missão, na visão e nos valores, joia. Mas você pode apresentar isso com graça. Você não precisa ter mão de ferro. Sempre. Há momento que é necessário. Teve um momento que Jesus entrou no templo chutando mesa, batendo com chicote. Não foi assim? Mas ele fez isso todo dia? Fez. Não. Foi assim sempre. Foram 2 vezes apenas, porque foi necessário. E não mais. Está ficando claro ou não? Então, você precisa se moldar à liderança bíblica. Então, cuidado com exageros, cuidado com o trato, isso é muito importante. Lembra que ontem eu citei o Peter Drucker, é o pai da administração moderna, e ele disse o que? A frase que eu citei aqui ontem. As pessoas são contratadas por causa da sua capacidade técnica, mas são demitidas por causa da sua incapacidade de se relacionar. Relacionamento, comportamento. Comportamento. Você, como líder, pode ter muito conhecimento, você pode saber passar esse conhecimento, mas se você não tiver trato com as pessoas, se você não tiver jeito de lidar com as pessoas, a sua equipe não vai conseguir frutificar. As pessoas não vão aguentar você. Dá para entender isso? Eu sei que é forte, mas dá para entender? Diga, meu irmão. Tem alguma livro que trata sobre esse assunto? Porque, às vezes, não é tão simples. Talvez para pessoas que não têm essa facilidade de chegar, ser uma pessoa tranquila a falar. Mas, às vezes, a gente quer falar para não agredir, mas às vezes a gente agride com as palavras devidas. Eu tenho recomendações de vários livros, eu posso colocar lá no grupo as citações, vários livros, mas especialmente a gente precisa, isso aqui que você está falando, né? Você está perguntando se eu tenho recomendação de livro sobre esse assunto, né? Como lidar com as pessoas, como tratar com as pessoas. Eu tenho 3 coisas para dizer sobre isso. Eu tenho recomendação de livros, vou colocar lá no grupo, tá? Eu indico que quem tem esse tipo de dificuldade faça 2 coisas, ou 3, né? Faça estudo bíblico na área de fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, né? Temperança. Faça um estudo bíblico aprofundado. Procure ajuda pastoral. Pode-se fazer um gabinete pastoral ou pode-se fazer uma clínica pastoral, que é um acompanhamento mais prolongado. Tá? E terceira coisa, em alguns casos precisa de um acompanhamento profissional, um bom psicólogo. Porque aqui, o que a gente precisa tratar, Paulo, dentro da sua pergunta, a gente vai ter um encontro aqui para falar somente sobre isso. Comunicação. Como nós líderes precisamos aprender a nos comunicar. E aí a gente vai gastar bastante tempo falando sobre assertividade. Tá? Joia? Então são essas 3 dicas que eu tenho para dar dentro da tua pergunta. Ok? Podemos seguir? Já vai agendar um gabinete pastoral? Vem com a secretária aí. Então veja, quando você junta, quando você soma a inteligência intelectual com a emocional, você vai ter inteligência comportamental. Ok? Bom, isso aqui eu já falei ontem, vamos para cá. Competências por funções. E aqui eu quero falar sobre 3 coisas apenas, para depois a gente ir para o nosso brainstorm. Primeiro,
competências do corpo, ou seja, quais são as competências da igreja, do corpo como um todo. Dentro deste corpo, nós temos os líderes, então vamos falar sobre as competências dos líderes, que é competência para gestão, como você gerir a sua equipe, o que é que precisa. Eu já estou dando aqui, vocês verão, algumas diretrizes. E, por fim, as competências para os irmãos que fazem parte das suas equipes. Essas aqui são competências gerais, tá bom? Então vamos direto ao ponto aqui. Competência do corpo, ou competências do corpo. Eu elenquei algumas, pode até ter mais, tá bom? Então vamos lá, vamos ler todos juntos. Primeira competência do corpo, qual é? Veja, isso aqui são diretrizes que nós estamos colocando, diretrizes com fundamentação bíblica. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para fazer parte da igreja, eu não estou dizendo, veja a diferença, eu não estou dizendo que para entrar na igreja, para assistir culto, tem que ter isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, para ser aceito na membresia da igreja, para fazer parte da igreja como membro, e não como um visitante ou como alguém que está congregando, precisa, em primeiro lugar, reconhecer os princípios do Evangelho. Só Jesus Cristo salva. Existe céu e inferno. A Bíblia é a única palavra de Deus, divinamente inspirada, inerrante, suficiente para as nossas vidas, infalível. São os princípios do Evangelho. Jesus Cristo é Deus, a Trindade existe, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Jesus voltará, nós estaremos com Ele eternamente, haverá o juízo. São princípios do Evangelho. Isso aqui são as competências. O que é que compete à igreja para aceitar alguém como membro? É isso aqui. Segunda coisa, vamos lá? Abraçar a salvação de Cristo. Ou seja, reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, se render a Jesus. A gente chama isso de conversão. Tem que se converter. Em terceiro lugar, a pessoa se identifica com Cristo através do batismo. Tem que ser batizado. Isso aqui, gente, deixa eu falar aqui para vocês. Isso pode parecer óbvio. Isso aqui pode parecer evidente demais. Mas há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de dar uma folheada nas fichas de membresia, né? Não é da nossa igreja aqui não, tá certo? E aí quando eu fui olhar a ficha de membresia, as fichas de membresia de uma determinada igreja, estava constando lá. Se converteu quando? A pergunta. Aí a pessoa escreveu de próprio punho, não sou convertido, mas constava como membro. Em outra ficha de membros estava lá, data em que foi batizado. Aí estava lá, outra pessoa escreveu, não sou batizado. Tinha ficha de membresia lá que a pessoa declarava com a própria mão que tinha outra religião, mas fazia parte da membresia da igreja. Então, assim, talvez para você isso aqui pareça ser óbvio, mas não é tão óbvio assim para alguns, não. Tá? Então, tudo precisa estar escrito. Até aquilo que parece ser óbvio precisa ser dito. Tá? Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga, até o que parece ser óbvio precisa ser dito. Essa semana aconteceu comigo. Eu passei por uma determinada situação aqui na igreja, estava minha esposa e estava Jéssica, elas viram, né? E eu olhei assim, eu disse, rapaz, isso aqui é tão óbvio, né, que nem precisava ser dito, nem precisava ser falado, né? Mas precisa, até o que é óbvio precisa ser dito. Entenda isso, você que é líder, vai precisar falar aquilo que na sua cabeça é óbvio, aquilo que para você nem precisava ser dito, isso aqui está tão na cara,
Mas você que é líder, entenda isso. Precisa ser dito. Você não sabe como a mente da outra pessoa funciona. Você não é Deus, você não é onisciente. Não é tratar a outra pessoa como se ela fosse ingênua. Não é tratar a outra pessoa como se ela não tivesse uma capacidade cognitiva, como se ela não tivesse inteligência. Não é isso. É porque, às vezes, a outra pessoa está com a mente, sabe, desfocada. Às vezes, ela está trazendo consigo problemas e dificuldades, e ela está ali, mas a mente está em outro local. Não é nem por maldade, por desleixo que ela faz. Às vezes é por falta de atenção. Por isso, você que é líder, até o que é óbvio precisa ser dito. Joia? Próximo ponto. Não adianta apenas reconhecer aqueles princípios básicos do Evangelho, entregar a vida para Cristo, se converter, ter sido batizado e viver como se fosse um pagão. A pessoa tem que, vamos lá? Assumir um testemunho cristão. Então não dá para ficar na igreja, sendo membro da igreja, se comportando como se fosse um pagão, entende? Nós temos a igreja na Bíblia, a igreja de Corinto, 2 epístolas que falam disso claramente. A gente tem as cartas do Apocalipse, lá as 7 igrejas, que mostram isso claramente. Próximo ponto, integrar a igreja. Eu já contei essa história algumas vezes, vou repetir. Um certo dia, isso já faz alguns anos, eu estava eu acho que era um supermercado, uma loja, uma coisa assim. Aí uma determinada irmã veio falar comigo, Pastor Robson, que coisa boa. E eu ficava olhando para a irmã e tentando lembrar de onde é que eu conheço essa irmã. Aí eu olhava para ela, não, mas eu não conheço essa irmã, nunca vi essa irmã. E começa a dar aquele constrangimento, né? Será que essa irmã está indo para a igreja, sabe? E eu nem consigo lembrar do rosto da irmã. Aí você fica constrangido. E ela falando comigo como se eu fosse a pessoa mais íntima da vida dela. Até que chegou num momento que eu perguntei, eu disse, irmã, me desculpe, me perdoe, mas eu não lembro do nome da irmã. Ela disse, não, pastor, eu entendo, é porque já faz um tempo que eu fui na igreja, mas eu sou membro da igreja, da sua igreja. Aí foi que o constrangimento foi maior, né? Porque, puxa vida, ela disse que é membro da igreja que eu pastoreio. Não é nem que eu não lembro o nome dela, eu nem lembrava do rosto da irmã, o que é pior. Eu disse, mas irmã, a irmã é membro lá da igreja, da nossa igreja? É, eu sou de lá. Disse, mas assim, desculpe, eu não estou conseguindo lembrar da irmã. Aí eu vi o constrangimento no rosto dela. Ela disse, não, pastor, porque já faz muito tempo que eu não vou na igreja. Aí eu disse, ô irmã, aconteceu algum problema? A irmã feriu-se com alguém, magoou, o que foi que houve? Ela disse, não, depois eu converso com o senhor. Aí eu disse, mas faz quanto tempo que a irmã não vai na igreja? Ela disse, faz 20 anos, pastor. Aí eu entendi por que eu não sabia o nome da irmã, nem lembrava do rosto dela. O óbvio. Então veja só, como é que alguém se identifica como membro da igreja e ela não é parte integrante da igreja? Percebe a incoerência? Por isso que um dos pontos que nós conversamos com os irmãos, essa não é a única razão, mas é uma delas, pelo qual nós conversamos com os irmãos acerca da necessidade de não faltar o culto ao domingo. Esse é um dos motivos. O membro, ele precisa estar integrado. Você imagine um homem que é casado com uma mulher, amanhece o dia, toma café da manhã, dá um beijo na esposa e diz, eu vou para o trabalho. E desaparece. Só volta 20 anos depois. Parece, sei lá, a Ilíada de Homero, né? Uma coisa mais ou menos assim. Entendeu? Então, tem lógica isso. Que família é essa? Que casamento é esse? Que relacionamento é esse? Não existe família,
não existe casamento, não existe relacionamento. É mais ou menos a mesma ideia de um membro com a sua igreja. Tá? Vai falar, Júnior? Não? Próximo tópico, a pessoa precisa o quê? Desenvolver a fé. Está em Efésios capítulo 4. Para isso nós estamos aqui. Desenvolver a fé, crescer, amadurecer. Né? E por último aqui na nossa lista, né? Pode ter mais. Por último, comprometimento com a igreja. A pessoa está comprometida, ela se identifica. Ela não apenas se relaciona, mas ela se compromete com a igreja. Quem é casado aqui, levanta a mão. Ótimo. Quem não é e quer casar aqui, levanta a mão. Olha só. Você que é casado ou casada, como é que você se sente quando alguém fala mal do seu cônjuge para você? Como é que você se sente? Entendeu a relação? Olha só, deixa eu aprofundar a coisa. Como é que você se sente quando você vê alguém falando muito mal de Jesus Cristo? Como é que você se sente quando você vê alguém, assim, de forma muito agressiva, falando da palavra de Deus? Como é que você se sente? Nós deveríamos ter pelo menos um senso parecido com esse, com relação à nossa igreja. O lugar onde nós estamos crescendo, onde nós estamos amadurecendo, onde nós estamos sendo alimentados, onde nós somos cuidados, tratados, onde nós desenvolvemos laços de amor, de união, de amizade. Nós deveríamos sentir isso. Então, é estranho alguém que diz ser membro da igreja, mas não é comprometido com a sua igreja. Compromisso não é uma coisa que diz respeito apenas a dinheiro. Eu não estou falando apenas de dízimos e ofertas. Eu estou falando de coração. É uma coisa muito maior e muito mais profunda do que dinheiro. Deu para entender ou não? Você como líder da sua equipe, como é que você se sente quando você descobre que um membro da sua equipe está falando mal da equipe e de você como líder? Como é que você se sente? Se sente mal, sim ou não? Por quê? Porque nós vivemos aqui num corpo. É a ideia de compromisso, de relacionamento, de unidade. Todos entenderam ou não? Então, essas aqui são as competências do corpo. As competências da igreja. Deu para entender o que é competência do corpo? Sim? Agora, a gente precisa falar sobre as competências para a gestão. Qual é as competências gerais dos líderes da igreja? Eu sei que, dependendo da equipe, cada equipe tem sua particularidade e cada equipe, cada líder, vice-líder, quando eu falo líder, envolve vice-líder, você já entende, tá? Cada líder de equipe tem as suas particularidades. Existem as competências dos líderes do discipulado de casal ou de casais, que são específicas do discipulado de casais. Já as competências do corpo pastoral já são outras, diferentes. São mais específicas. Do corpo diaconal, a mesma coisa e por aí vai. Só que existem competências que são comuns a todos nós. São competências gerais. Por exemplo, o que é que todo líder precisa fazer à frente da sua equipe? Primeiro, vamos lá? Você tem que construir um plano de trabalho. Não é apenas colocar no papel o plano de trabalho. Você tem que estabelecer metas. O que são essas metas? São datas. Por exemplo, eu estou fazendo o planejamento da minha equipe para o ano que vem. No primeiro semestre, eu já quero ter batido essas metas, eu quero ter alcançado esses objetivos. Por exemplo, a equipe de louvor traçou como meta fazer um treinamento, uma capacitação musical para instrumentistas e cantores. Estão fazendo. Eles estabeleceram uma meta.
até o final deste ano, que nós estamos agora, nós queremos ter concluído isso aqui. Estão alcançando, estão batendo a meta. Está dando para entender? Então, você faz um planejamento anual. Só que você tem que ter cuidado com a realidade dos fatos. Não vai fazer planejamento mirabolante. Às vezes a cabeça da gente é cheia de ideias e a gente quer planejar coisas maravilhosas e muitas coisas ao mesmo tempo. Sabe o que acontece? A gente se sufoca. Quem quer fazer tudo, não faz nada. Então, trace objetivos, estabeleça metas que sejam realistas. Porque quando você estabelece uma meta e você não consegue cumprir, vem um desânimo, vem um sentimento de frustração. É muito ruim. Desestimula você e a equipe. Porque qual é a imagem que vai passar? Só faz falar, na hora de fazer, não faz. Só faz prometer, não cumpre. Entendeu? Então você precisa ter um plano de trabalho estabelecido. Isso não pode ser de cabeça, precisa ser escrito. Precisa estar dentro de uma realidade que seja palpável, tangível, que você realmente possa alcançar, e você precisa estabelecer metas. Até o primeiro trimestre, até março do ano que vem, eu quero ter feito isso aqui com a equipe. Até junho do ano que vem, eu quero ter feito isso aqui com a equipe. Em julho, a gente vai fazer aquilo outro, dar férias, eu não sei, fazer isso, aquilo outro. Até setembro, outubro, eu quero fazer aquilo outro. Até dezembro, eu quero fazer aquilo outro. E você vai estabelecendo metas onde você possa dar os passos com coerência, com clareza, dentro da realidade. Porque se você fizer metas aqui, eu quero pegar a minha equipe e eu quero trazer John Piper lá dos Estados Unidos para dar um treinamento aqui na igreja sobre pregação expositiva e um treinamento de aconselhamento pastoral para os pastores. Olha que legal, que plano bacana. Mas está dentro da nossa realidade? Não está dentro da nossa realidade temporal, não está dentro da nossa realidade espacial e nem está dentro da nossa realidade bolsal, financeira. Então, trace metas que sejam realistas. Segundo ponto, que é extremamente importante em todas as equipes, qual é? Promover integração entre membros. Nós chamamos isso de comunhão, de interação. Veja, uma das coisas que cansa na igreja é vir para a igreja apenas para trabalhar. Isso deixa você exaurido. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, 99% das pessoas, a não ser os que estão desempregados, né? Elas trabalham o dia inteiro, estudam o dia inteiro e vêm para a igreja para servir, para trabalhar, para se envolver em alguma coisa. Imagine as pessoas que só vêm para a igreja para trabalhar. É o tempo todo trabalhando. É o tempo todo trabalhando. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Vão se cansar. Vão ficar chateadas. Elas vão se sentir usadas. Isso não é bom. Será que eu só venho para cá para dar? Então, você que é líder de equipe, precisa colocar dentro do seu planejamento, dentro das suas metas, momentos de encontro para comunhão. Eu vou reunir minha equipe, a gente vai para o cinema assistir um filme. Por exemplo, agora está passando a Forja, né? Ainda está passando? Pronto, vou reunir minha equipe, vamos assistir a Forja. A gente sai, faz um lanche. Olha que programação legal. Vamos marcar uma viagem, entendeu? Coisa desse tipo. Vamos marcar um dia para a gente comer uma pizza juntos. Vamos, sei lá, está em dificuldade financeira, vamos tomar café e comer bolacha creme cracker. Vem no bosque da igreja, que é de graça. Olha só que legal. Você está montando, está promovendo um momento de integração, sabe, de comunhão entre os irmãos. Não esqueçam nunca de fazer isso com oração, porque a igreja também não é um clube social. Vamos orar.
Vamos montar aqui um encontro, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, para a gente orar. Aí monta com a tua equipe. Você está estabelecendo disciplinas espirituais. Você estabelece laços de intimidade e de comunhão. A juventude hoje tem variado muito nas suas atividades. Isso é legal. Tem um discipulado para os meninos, um discipulado para as meninas, tem um momento de recreação deles utilizando aqui a quadra, tem um momento de culto. Olha só como está diversificado. Isso é legal. Isso é legal. Tem que ser feito assim. Joia? Próximo ponto. Motivar os membros. Você tem que ser uma pessoa que está motivando, estimulando. A Bíblia diz isso. Nós devemos estimular uns aos outros as práticas das boas obras. Próximo. O que é suportar? Não é aguentar, tolerar. Não, é dar suporte. Você monta um planejamento com a sua equipe, aí você vai designar pessoas para desempenhar determinada função. Você precisa dar o suporte para que essas pessoas realizem aquilo que precisa ser realizado. Aqui, olha só, vamos lá? Verificar resultados. Curto, médio e longo prazo. Olha o que eu falei aqui de monitoramento. Você tem que estabelecer, fazer um plano, estabelecer metas e você tem que monitorar. Isso aqui está sendo cumprido? Está sendo realizado? Qual foi o prazo que nós colocamos para realizar isso aqui? Tem coisas que você planeja a curto, a médio e a longo prazo. Por exemplo, eu estabeleci a médio prazo, né, que isso que nós estamos fazendo aqui vai ser passado. Passa por lá, por favor. Manda a pessoa rodear ali pelo outro lado. Eu estabeleci a curto prazo fazer esse treinamento com vocês. Joia? A médio prazo, vocês estarem transmitindo isso aqui para os membros das equipes. E a longo prazo, que isso aqui tudo se expanda e alcance toda a igreja. Então você tem que ter metas realistas e você precisa estar monitorando o que é feito. Próximo ponto. Vamos lá? Uma das falhas que nós temos cometido é de comunicação. Você precisa aprender a se comunicar melhor. Você manda mensagem, o outro não responde. A pessoa imagina que você deduziu, que você visualizou, e aí fica nessa. Outra coisa que a gente precisa entender, olha só, a gente está enfrentando uma crise por causa das redes sociais, as mídias sociais, né? Bota uma coisa na cabeça. Se você precisa falar com uma pessoa e você pode esperar, e você tem tempo, e você pode aguardar, mande a mensagem no WhatsApp e espere. Mas se você tem pressa, por que é que você manda mensagem? Quem tem pressa tem que ligar, ou tem que ir até onde a pessoa está. Então tem gente que manda uma mensagem, ela tem pressa, e ela acha que a outra pessoa que vai receber a mensagem tem que ficar no celular 24 horas esperando a mensagem chegar para responder na mesma hora. Isso está fora da realidade, entendeu? A maneira como a gente se comunica. Tem gente que é muito melindroso, né? Às vezes você responde e a pessoa coloca 3 legal assim. Pronto. Aí, da próxima mensagem que você manda, se a outra pessoa só botar 2 legal, aí alguém já fica assim, ele não está bem. Antes ele mandava 3, agora só manda 2. E se você mandar só um legal, está com raiva de mim. E se visualiza e não responde nada, meu Deus, acabou a amizade. Então, tem gente muito melindrosa. A gente precisa aprender a melhorar o nosso relacionamento e a nossa comunicação. Vamos lá? Isso aqui é um ponto essencial para o líder. O líder, ele precisa olhar para a sua equipe
E ele precisa identificar quais são as necessidades da minha equipe. O que é que minha equipe precisa? Quais são as necessidades aqui? Como é que eu posso suprir essas necessidades? Motivar membros, gerenciar conflitos. E por último, quem tem a obrigação, por assim dizer, de saber fazer um planejamento é você que é líder. Se as pessoas que fazem parte da sua equipe não sabem fazer um planejamento, sente com elas e ensine. Instrua. E se você não sabe, peça ajuda, aprenda e depois ensine. Então isso aqui são competências básicas para a liderança. São competências gerais, ok? E por fim, a gente vai passar isso aqui de forma mais rápida, porque aqui são para os membros das equipes. Isso aqui eu devo tratar em reuniões que a gente vai fazer com os membros, né, de equipes. Então a gente vai ver isso aqui só de forma geral e superficial. A competência para as funções. Primeira, Orientar para a ação. Eles precisam ser orientados. O membro chega na equipe, a primeira pergunta que ele faz para você que é líder: o que é que eu vou fazer? Ele precisa ser orientado. Correto? Segundo, Minimizar tempo de execução. a gente precisa aprender a fazer o melhor no menor tempo possível. Às vezes a gente gasta muito tempo fazendo uma coisa que poderia ser feita de maneira mais rápida. A gente precisa aprender a otimizar o tempo. Isso é feito com planejamento. A gente gasta muito tempo quando as coisas não são planejadas. Porque a gente tem que estar pensando na hora, de última hora, e a gente tem que estar lidando com imprevistos, né, que poderiam ser evitados. Aqui é o resultado natural, né? Que é maximizar, melhorar a qualidade da execução. O que é seguir procedimentos? Como nós falamos no primeiro encontro, você precisa criar diretrizes para a sua equipe. Nós vamos fazer isso juntos, os pastores com os líderes das equipes. E precisa seguir esses procedimentos. Cada equipe tem que ter um procedimento, um checklist, como fazer, por que fazer, onde a gente quer chegar com isso aqui, em quanto tempo a gente quer chegar. Procedimento. Organizar ações, isso aqui está dentro da elaboração de procedimentos, que é identificar prioridades, combinar tarefas e otimizar recursos. Eficiência produtiva. O que é eficiência produtiva? Nós precisamos melhorar aquilo que nós fazemos, ser mais eficientes. Por exemplo, na execução das atividades, nós precisamos aprender a seguir padrões e nos aplicar em aperfeiçoamento. Por exemplo, o que é que nós estamos fazendo aqui com esse treinamento? Estamos buscando um aperfeiçoamento. Estamos buscando uma melhora. Amém, irmãos? A gente vai agora para o nosso brainstorm. O que é que eu quero que vocês façam no brainstorm? Eu vou abrir aqui, ó, vou voltar nas competências dos líderes. Vão se reunir, assim como nós temos feito no brainstorm, vão se reunir as equipes e as equipes vão discutir entre si, dentro dessas competências, o que é que nós já estamos fazendo, o que é que nós não estamos fazendo. O que nós não estamos fazendo, como é que nós podemos fazer? Em que a gente precisa melhorar? Eu quero que vocês identifiquem isso. E no brainstorm de vocês, se vocês tiverem ainda mais alguma sugestão para acrescentar aqui nas competências, sugestões são bem-vindas. Tá bom? Vamos para o nosso brainstorm. Pode reunir aí suas equipes.